O Japão tem novo primeiro-ministro. Informações com Alessandro de Lorenzo. O parlamento japonês nomeou Yoshihide Suga, de 71 anos, como novo primeiro-ministro do país. Ex-secretário-geral do governo, ele vai liderar o Japão até as eleições de setembro, substituindo Shinzo Abe, que renunciou por motivos de saúde. Nessa semana, Suga havia sido eleito como líder do Partido Liberal Democrata. A vitória abriu o caminho para que ele fosse escolhido o novo premier do Japão. Alguma instabilidade pode se dar ou não, Zaidan, com Afonso, com a chegada do novo primeiro-ministro? Ronald, foi uma solução caseira, né? Uhum. O Suga era secretário-geral e porta-voz do governo do Shinzo Abe desde 2012, quando o Shinzo Abe voltou ao poder, né? Shinzo Abe é um recordista aí nos tempos modernos, né? Considerando os 2 mandatos que teve como primeiro-ministro, só se afastou por problemas de saúde. E agora há uma discussão ali, porque uma parte do parlamento quer antecipar a eleição, não para tirar o Yoshihide Suga, mas sim para que ele tenha um mandato mais longo. Porque se ele for apenas cumprir o restante do mandato do Shinzo Abe, ele vai mais um ano. Ele fica mais um ano no cargo. E, pelo contrário, se houver uma eleição, e haveria grande chance, porque o partido tem claramente nesse momento vantagem eleitoral, né? Então há uma possibilidade grande de, havendo uma eleição, dele ter um mandato próprio, não apenas para cumprir o restante do mandato do Shinzo Abe. O PLD, Partido Liberal Democrata, ele é há tempos, né, o comandante da política japonesa. Já chegou a perder a maioria e por isso deixou de governar o Japão num período, mas depois retomou essa quase hegemonia. Não chega a ser um PRI mexicano, né, nos tempos em que o PRI dominava o México inteiramente. Mas tem uma força política tremenda e, por isso, há uma grande chance de, se houver uma antecipação da eleição, de ele ganhar mandato próprio. Agora, há várias questões aí com as quais ele terá de lidar. Relação com a China, cada vez mais tensa, e, ao mesmo tempo, a questão da tentativa do governo japonês, Ronald, de recuperar os japoneses que foram sequestrados pela Coreia do Norte, isso ao longo de anos, né? Nos anos 70 já havia essas operações da Coreia do Norte, sequestrando jovens japoneses, às vezes crianças japonesas, levando para a Coreia do Norte e preparando essas crianças para voltarem ao Japão e servirem ao governo da Coreia do Norte. Uma história estranhíssima de relações internacionais. Há a tensão com a Coreia do Norte, que vez ou outra solta mísseis que passam por sobre o Japão, é uma ameaça constante. E isso levou o Shinzo Abe a defender uma mudança na Constituição japonesa para que o Japão possa ter armas nucleares. A Constituição, que foi, na verdade, escrita por oficiais americanos e políticos americanos depois da Segunda Guerra, que manteve a figura do imperador, porém tirando dele todo o poder de fato, deixando apenas como uma figura institucional, né, uma reserva das tradições japonesas, da cultura japonesa, mas sem poder de governar. Isso foi tirado do imperador e aí o Japão passou a ser um país monárquico, porém com um parlamento que é de fato quem governa. A maioria parlamentar determina quem é o primeiro-ministro e ele é o chefe de governo. O chefe de Estado, que é o imperador, é uma figura protocolar, né? Mas não tem nem de longe o poder que tinha até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o Shinzo Abe quer a mudança na Constituição, defendia isso, para que o Japão pudesse produzir e armazenar e ter para uso armas nucleares, o que é vedado pela atual Constituição. Vamos ver se o Suga manterá essa ideia, trabalhará nesse sentido de mudar a Constituição japonesa para que o Japão tenha armas nucleares, até por causa dessa constante ameaça norte-coreana, desses mísseis, claro, que passam sem ogiva, mas passam por sobre o Japão, nos testes nucleares da Coreia do Norte, e nos testes de mísseis, e também, claro, a tensão crescente com a China, né? Tensão territorial, tensão política, tensão econômica, tensão comercial, e hoje o Japão está sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Se houver um ataque ao Japão,
os Estados Unidos se comprometem a defender o Japão com seu guarda-chuva nuclear, né? No Pacífico há amplas frotas americanas, muito bem armadas, inclusive com armas nucleares. Mas o Japão não quer apenas a proteção dos Estados Unidos. Pelo menos esse grupo de políticos, liderados pelo Shinzo Abe, esse grupo defende que o Japão tenha suas próprias armas nucleares. Veremos se o novo primeiro-ministro também seguirá essa linha de defesa de mudança constitucional para que o Japão possa ter seu próprio arsenal nuclear, dadas as tensões que existem ali. E há um outro desafio que é econômico. O Japão é uma potência econômica, um país rico. O Japão chegou a ter o segundo PIB do mundo durante muito tempo, né? Só inferior ao dos Estados Unidos. Hoje, claro, foi superado pela China, mas é um país rico, altamente desenvolvido em termos de tecnologia, como todo mundo sabe. Um país exportador, mas que perdeu mercados, principalmente para a China. E, ao mesmo tempo, há o desafio de tentar tirar o Japão daquele atoleiro, né? Ou seja, o país cresce 2% ao ano, isso é muito pouco, e é preciso crescer mais. Há um desafio cultural de fazer a população consumir mais. Há uma cultura de poupança da população japonesa. Enfim, mesmo sendo um país rico, um país desenvolvido, o Japão tem desafios crescentes, não só no campo militar, mas também no campo econômico, Ronald.